Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem e sejam bem-vindos à videoconferência da Viver Incorporadora e Construtora SA para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2023. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a videoconferência durante a apresentação da companhia e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Viver Incorporadora e Construtora, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Ricardo Pitinini da Carvalhinha. Por favor, Sr. Ricardo, pode prosseguir. Olá, pessoal. Estamos aqui para a apresentação do resultado do segundo trimestre de 2023. Eu sou Ricardo Pitinini da Carvalhinha. Hoje a gente está fazendo a apresentação de mais um empreendimento nosso, o Station Vila Madalena. É um lançamento da Viver, então é um Greenfield que a gente lançou. Então vocês vão ver que o cenário aqui hoje é justamente para a gente manter aquela série de conversa com vocês, apresentando também o empreendimento junto com a apresentação de resultado. Indo para o primeiro slide, o sumário executivo, basicamente, a gente vai passar pelos destaques, logo em seguida pelo desempenho operacional, o desempenho econômico, financeiro, eventos subsequentes e Q&A. Passando pelos destaques, basicamente, os destaques do trimestre foram que a gente terminou o trimestre com um caixa equivalente de 30,6 milhões de reais, o que é um caixa adequado, está dentro das nossas projeções. A gente pode ver, a gente vai falar um pouco depois disso, que teve uma diminuição do caixa, mas porque justamente a gente está com 2 lançamentos novos e esses lançamentos hoje já estão com demanda de caixa. Além de tudo, teve a redução de 82,7% da dívida referente ao segundo do trimestre passado, do trimestre do ano anterior. Essa redução é fruto principalmente da renegociação da FGTS, que a gente já divulgou, que é um fato muito importante para a companhia, tornou o patrimônio líquido positivo da companhia, uma dívida que se arrastava há mais de 10 anos e reestruturada na recuperação judicial, e a gente conseguiu fazer um acordo muito bem sucedido em relação a ela. Além disso, também tivemos a redução da dívida devido ao início do pagamento da dívida que a gente tem junto ao FAMA, que era o apoio à produção, né? A dívida referente a financiamento de obra do FAMA. Além de tudo, tivemos a emissão da BITS do Parque 83, que foi uma vitória, acho que foi um dos primeiros empreendimentos puro sangue Solve, que a gente acabou adquirindo na companhia, um sucesso de vendas, um sucesso de construção, retornos, a gente vai falar um pouco mais para frente, um retorno ótimo do projeto. Então, parte da experimentação que a gente vem fazendo foi feito baseado, inclusive, nesse projeto, e foi um projeto muito bem sucedido. Então, a gente acredita que isso vai balizar, inclusive, os novos negócios a fazer de agora em diante. Além de tudo, recebemos o prêmio da Ibradim por esse projeto, inclusive. Ibradim é o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Esse prêmio ele coroa, né, o case de sucesso que foi o Parque 83, um projeto que estava estressado, problemático. A gente conseguiu tirar ele do estresse, do problema, resolvemos todas as questões, repaginamos eles, fizemos um ótimo facelift, inclusive em relação às plantas, etc. E foi o sucesso que foi. Então a gente coroa o sucesso todo, inclusive com esse prêmio do Ibradim. Além de tudo, falando em eventos subsequentes, tivemos o pré-lançamento do empreendimento Domo, né, que ainda não está lançado, mas já foi feito o pré-lançamento. Então lá a gente já tem um trabalho de venda junto com uma obra já iniciada nesse projeto. Estamos muito otimistas nesse projeto parecido com o que foi feito no Parque 83, inclusive em relação a retornos
e perspectivas, então a gente está muito otimista com o lançamento, faltam algumas questões jurídicas ainda, mas estamos finalizando e quase prontos para fazer o lançamento deles. E por último, o lançamento do Station, que é o empreendimento que a gente está aqui hoje, inclusive, a planta que está aqui atrás de mim, a maquete que está aqui atrás de mim, que baseia esse projeto. Tá? Agora eu vou passar a palavra para o Guilherme Gebara, diretor operacional, para passar a parte operacional da companhia. Bom, dando continuidade à apresentação do Ricardo, eu vou falar agora um pouco do desempenho operacional da companhia. E nada melhor do que começar com vendas, né? A apresentação passada a gente fez do Parque 183 e, como o Ricardo falou, a gente teve 100% de resultado ali de vendas. E a gente espera repetir um bom desempenho aqui no Station. Quem for de São Paulo, eu aconselho passar, visitar, é um empreendimento muito importante, a 20 passos do metrô, então a 20 passos de qualquer lugar de São Paulo, tanto para investidores como para a população local aqui, turma que mora aqui na região. Tá certo? Vamos lá, falando um pouco de vendas brutas, a gente atingiu um resultado de 19,8 milhões de vendas nesse trimestre. Importante salientar aqui a consistência do número operacional da companhia e principalmente o crescimento das unidades em construção. Muito devido a esse empreendimento também, tá? Cerca de 20% de aumento aí nas unidades em construção. Dando continuidade, vamos falar um pouco agora sobre vendas contratadas por segmento e região. A gente tem ainda uma concentração de vendas da região centro-oeste, com público-alvo muito de baixa renda, mas o foco e estratégia da companhia é a média renda. A gente tem conseguido evoluir bastante, ser bastante diligente para essa busca. A gente costuma brincar que a gente nunca escolhe onde o empreendimento vai parar, mas para a parte de Greenfield, que é o empreendimento que a gente está aqui, a gente tem uma busca constante para a média renda. Então, a gente tem um pouco dessa distribuição, principalmente na região de São Paulo e parte na região centro-oeste por conta do empreendimento do legado Nova Fama. Aqui o estoque por região, a gente vê um pouco dessa distribuição da concentração do nosso estoque, em crescimento cerca de 40%, principalmente, de novo, por conta do Station, que é um pouco do enfoque e o direcionamento que a gente tem dado cada vez mais na companhia, principalmente para Greenfield, incorporação old school, como a gente fala, certo? Falando um pouco agora do Land Bank da companhia, a gente ainda tem um Land Bank distribuído no Brasil afora, mas seguindo o nosso direcionamento estratégico, são imóveis não estratégicos, então nos próximos 2 anos a gente pretende fazer a venda, muitos já estão em processo evolutivo de venda, mas cada vez mais a gente dá um direcionamento para a região sudeste, sobretudo São Paulo. A gente tem uma avaliação de mais de 270, um valor de avaliação de mais de 270 milhões de Land Bank na companhia. É isso. Eu vou continuar com a palavra agora com o nosso presidente Ricardo, que vai apresentar os bons números e relevantes de desempenho financeiros da companhia. Obrigado. Oi pessoal, estou de volta aqui. Vou falar aqui dos principais empreendimentos da nova gestão, né? Aqueles empreendimentos que a gente adquiriu já no modelo da nova gestão, justamente para fazer o teste do modelo de negócio Solve. Então, praticamente hoje a gente tem 4 projetos, os 4 finalizados. Para dizer a verdade, o Fama ainda falta 2 torres para ser finalizado, mas que já tem um andamento, mesmo o Fama já tem um andamento muito alto, né? E a gente já consegue ter um bom sinal da rentabilidade final desse projeto, né? Então aqui, basicamente, queria dar destaque para as tiers do projeto. Então todos os projetos, lembrando que quando a gente adquire um projeto Solve, a gente não adquire por uma tier menor do que 25%, então é uma tier alta já dentro do modelo imobiliário, né? Quando a gente pega os nossos peers, geralmente um projeto ele não passa de 15% de retorno ao ano. Aqui a gente não compra por menos de 25%. E na prática a gente vê que algum conservadorismo que a gente inclusive precificou na compra desses ativos pelo fato de ter algum grau de complexidade para ser resolvida, eles vieram muito melhores. Quer dizer, a gente conseguiu utilizar os upsides que a gente previa nesses projetos para melhorar ainda mais o retorno, né? Então a gente vê aqui o projeto do Fama e o projeto do Parque com retornos acima de 40% ao ano, já o projeto do Fontana e do Luque com retornos muito bons. A gente sabe também que são projetos menores, mas são projetos acima quase de 100% de TIR, né? Então a gente está falando de projetos muito grandes, retornos muito grandes. Já no Fama, a gente conseguiu fazer um MOIC de 4 vezes o dinheiro, porque o período foi mais longo de execução, então todo o dinheiro que a gente colocou voltou 4 vezes, obviamente num período mais longo. O Parque, 1,4 vezes de MOIC, né? Então o retorno do dinheiro voltou 1 vez e
1,4 vezes o dinheiro, o Fontana 1,5 vezes e o Luque 2 vezes o dinheiro. Então, aqui coroa um pouco aquela nossa experimentação do modelo de negócio da Solve, né? A gente mostrando aqui os resultados, o quão positivo eles vêm vindo, tá? Indo para o próximo slide, falando um pouco dos lançamentos futuros, o Vila Madalena, que é o projeto que, de novo, é o que a gente está aqui hoje, um VGV estimado de 74 milhões de reais aproximadamente, 200 unidades, um projeto que a gente já lançou e o lançamento veio conforme a gente esperava, né? São retornos, são, na verdade, vendas. A gente ainda não apropriou essas vendas, né? Porque geralmente se apropria-se a venda do lançamento imobiliário após 6 meses do lançamento desse projeto, então a gente ainda tem um tempo para o resultado desse projeto de fato refletir no nosso balanço, mas isso já dá um indício, de certo modo, que os resultados vão vir melhores daqui para frente. O próximo slide a gente fala um pouco do Domo, um lançamento que ainda não foi feito, aqui é um projeto puro sangue Solve, né? Então um projeto que já tem a superestrutura pronta, a gente adquiriu ele dessa forma, é um projeto de 74 milhões de VGV aproximadamente, aproximadamente 150 unidades, um projeto que a gente já iniciou as obras, né? Então a gente já iniciou as obras e iniciamos o plantão de pré-venda, temos ainda algumas questões jurídicas finais, jurídicas não, na verdade cartorárias finais para serem finalizadas, para poder, logo mais, a gente estima no próximo mês, mês e meio, fazer o lançamento. Também estamos muito otimistas, já com a pré-venda que a gente iniciou, a gente sentiu muita aderência do projeto à região, a qualidade dele e por aí vai. Falando um pouco do desempenho econômico-financeiro, basicamente a receita operacional líquida ela caiu, né? E não caiu por uma falta de desempenho, pelo contrário, nosso desempenho continua forte. O que acontece é que a disponibilidade de unidades diminuiu, então o fato dos projetos, que a gente falou da experimentação, já terem chego até o final, esse resultado já foi apropriado no passado, e os projetos novos que a gente lançou agora recentemente o Station e vai lançar agora o Domo lá em Diadema, ainda não refletem no resultado da receita financeira. Então a gente está tendo um vale aqui de receita até voltar a apropriar aí sim os novos projetos da companhia. Então esse basicamente é o efeito da queda da receita, tá? Falando em receita apropriar, basicamente os dois projetos que a gente tem de receita apropriar, estamos muito próximo da finalização deles, então é muito baixo o valor de receita apropriada desses dois projetos, que é basicamente o Fama e o Parque 83. O Parque 83 está com 99,9% de receita apropriada, então é de fato um mini resquício que tem ali de apropriação, e o Fama, que é um projeto que tem um pouco mais ainda apropriado, tem 97%, acho que aproximadamente já apropriado, então a gente está também muito próximo de finalização. Com a finalização do Fama e o Parque e o Domo ainda não iniciada a apropriação dentro do balanço do resultado, a gente, digamos assim, vai ficar um tempo sem receita REF a apropriar, né, digamos assim. Indo para o próximo slide, falando de gestão de carteira, hoje a gente tem 23,1 milhões de repasse, então boa parte da receita apropriada para virar caixa esse que é o item que a gente está falando aqui. O repasse é a nossa principal fonte de receita, de caixa da receita já apropriada, e aqui a gente tem um montante ainda alto, né? Esse montante tende a diminuir também porque os projetos estão finalizando, principalmente o Fama, mas essa receita deve cair, principalmente porque a gente está finalizando os projetos. Então, quanto mais otimizado for, mais rápido cai, digamos assim, essa receita até vir o efeito dos próximos projetos, tá? Então, hoje a gente tem 23,1 milhões receitados, né, recebidos no segundo trimestre de 2023. Falando em despesas gerais administrativas, aqui a gente tem um efeito de umas despesas gerais administrativas um pouco maior do que o último trimestre e muito maior do que o segundo trimestre de 2023, né? Na verdade, o que a gente pode falar aqui que esse efeito, na verdade, em relação ao segundo trimestre de 2022, a gente lá naquela época teve uma reversão de provisão de bônus que a gente tinha colocado, então ali teve uma distorção para baixo, e em relação ao primeiro trimestre de 2023, a gente teve a alta tanto de dissídio, como também a gente teve a alta de aumento de provisionamento de bônus. A gente não tinha provisionado ainda o bônus no primeiro trimestre, a gente teve uma acumulação dos dois. Mas na prática, a nossa expectativa é que esse DIN deve reduzir, a gente vem tomando ainda algumas
algumas decisões dentro da companhia para reduzir esse D&A, principalmente custo de locação e etc. Então, a gente deve ter uma redução ainda até o final do ano em relação a esse D&A, e a gente não teve nenhum incremento de headcount, de equipe, em relação aos projetos que demandassem mais D&A. Então, aqui na prática, a nossa perspectiva é reduzir mais ainda esse D&A ao longo do ano. Tá? Falando das demonstrativos resultados, aqui na prática, eu vou falar mais sobre o bottom line, a gente já falou basicamente sobre as outras linhas. O bottom line aqui, a gente tem um prejuízo ainda de 15 milhões de reais. Se a gente vê, a gente tem um prejuízo bruto de menos 218 milhões de reais, desculpe. Mas basicamente por isso, né? A gente hoje ainda tem a venda de unidades do legado que refletem uma margem bruta negativa, porque essas unidades do legado carregam os custos do legado, não são custos que a gente fez na nossa gestão, mas são custos do legado. Conforme são vendidas, ela vai apropriando essa despesa, esse custo do legado. Então a gente teve ainda uma receita um pouco mais fraca, um custo um pouco maior, mas porque a gente justamente ainda não teve a apropriação dos novos projetos que a gente está lançando agora. Então, esse número, com os lançamentos e com a retomada da companhia, deve melhorar e também diluir os custos de D&A ao longo do ano e para os próximos anos também, certo? Falando um pouco do balanço patrimonial, a gente tem hoje 30,6 milhões de caixa, a gente teve um dispêndio de caixa nesse período. Esse dispêndio foi basicamente direcionado para os novos projetos da companhia, que são os projetos Station e Domo. Então, a gente tem aquele gasto inicial pré-lançamento e pré-financiamento do projeto. A gente tem os financiamentos dos projetos bem andados daqui para frente. A gente tem, via mercado de capitais, crédito para ir através para financiar esses projetos, as obras desses projetos. E então, o caixa, nesse período, deu uma caída, mas a nossa perspectiva é manter um caixa basicamente nesse patamar e, eventualmente, com a aquisição de novos projetos, pode ser que ele diminua um pouco, mas é manter o caixa nesse patamar ao longo do ano. Falando de endividamento, a gente já falou um pouco lá nos destaques. Aqui, praticamente, a redução foi gigantesca do endividamento, né? Então, a gente está falando de 249 milhões no segundo trimestre do ano passado versus 43 milhões hoje, né? Os 43 milhões de hoje, basicamente, são compostos por duas dívidas, né? Uma dívida que é o do Fama, que é o financiamento ao projeto. Essa dívida que deve ser liquidada ao longo do ano, certo? Então, ao longo desse ano, a gente deve ter uma redução muito grande, se não até quitação, né? Porque é um projeto que foi entregue 2 torres e as 2 últimas devem ser entregues no próximo mês e meio, tá? Então, a amortização desse projeto, da dívida vinculada a esse projeto, deve ser relevante ao longo do próximo ano. A gente está falando aqui próximo de 30 milhões de reais, tá? E aí, além de tudo, a gente tem uma dívida remanescente junto com a Jive, que é a parcelas acionadas, e a gente tem a previsão de pagamento dela só no meio do ano que vem. Então, essa dívida também está equacionada e está prevista hoje no modelo de negócio para ser quitada. Então, fora essas 2 dívidas, a gente tem hoje praticamente 0 de dívida, quer dizer, uma empresa que está bem equacionada em relação às suas dívidas financeiras. Além de tudo, vamos falar de eventos subsequentes. A gente aprovou na última RCA o aumento de capital da 8ª tranche que contempla dentro da recuperação judicial. Esse aumento de capital ela é majoritariamente destinado para a conversão de créditos concursais, né? Então, como a gente sempre fala, esses créditos concursais, que por mais que a gente tenha saído da recuperação judiciais, aqueles créditos que eram concursais, eles continuam tendo efeito da recuperação judicial. A gente estima que deve vir bastante processo judicial para ser convertido. A gente não tem número exato, mas a gente não estima nada menos do que 300 a 400 processos judiciais para serem convertidos, o que reflete, inclusive, uma baixa muito grande dos processos judiciais que a gente tem na companhia, e isso melhora o risco da companhia, né? Porque no final do dia aquele custo, aquele valor fica bucado a um valor alto, sendo que a conversão nesse modelo da recuperação judicial ela é a R$ 198, né? O crédito é convertido a R$ 198 por ação. Quer dizer, existe uma redução muito grande do passivo da companhia com baixíssima diluição dos acionistas em relação à companhia. Então, isso daqui é muito importante, inclusive para a gente cada vez mais ter um balanço mais limpo, mais puro, para a gente poder ter os retornos melhores e aí sim cada vez mais estar mais próximo
de voltar esses resultados para os nossos acionistas, certo? Então, acho que é isso. A apresentação de resultado é isso. Agradeço novamente vocês todos. Estamos à disposição via nosso RI para perguntas e respostas. E aqui eu abro também o Q&A para vocês, para perguntarem, tirarem dúvidas e questionamentos sobre a situação atual da companhia. Obrigado a todos. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, basta digitar *1 ou escrever na opção de chat. Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar *1 do seu telefone ou escrever na opção de chat. Bom, pessoal, a gente teve algumas perguntas aqui no chat, eu vou ler algumas delas e tentar responder para vocês. Qualquer coisa, fique à vontade para questionar mais, tá? Acho que basicamente tivemos algumas perguntas sobre o Alfomares, né, o terreno que a gente tem, que é super relevante dentro do balanço da companhia, como está o andamento disso e etc. Acho que retomando um pouco sobre esse assunto, o Alfomares é um terreno que a gente teve a compra em 2005, o lançamento dele em 2008, 2007, é um terreno muito relevante. E a gente teve toda uma discussão judicial que foi iniciada em 2008, sendo que a conclusão dessa discussão judicial, o julgamento de segunda instância, que inclusive teve feito sobre execução, foi concluído em 2018, ao qual a gente foi vitorioso nessa discussão, e a partir de então a gente iniciou uma discussão uma conversa, uma negociação junto com a prefeitura sobre a eventual desejo da prefeitura em transformar esse terreno em parque, né? A gente já avançou bastante nessa discussão, tiveram vários trâmites, várias conversas junto à prefeitura, inclusive foi indicado já alguns valores, né, algumas avaliações junto à prefeitura, e a gente entende que a gente está próximo a um acordo junto com a prefeitura, né? Obviamente tem algumas situações para andares, não é um acordo certo, mas é um acordo que estamos próximos. De qualquer forma, existe o direito de incorporar lá dentro, então o terreno tem valor de qualquer forma. Caso não se avance a negociação com a prefeitura, a gente ainda teria a possibilidade de voltar a pensar em incorporar nele, ou mesmo ter um valor de venda para um terreno que é incorporável, né? Então, basicamente, o cenário do Alfomares hoje é esse, tá, gente? Vou ler algumas perguntas mais aqui, tá? Existe uma questão sobre quantas tranches ainda faltam para liquidar os passivos judiciais da recuperação judicial, né? Então, basicamente, hoje, os únicos passivos judiciais que a gente tem, né, os únicos passivos que são reestruturáveis na recuperação judicial, são os passivos através de contencioso que estavam em SPS, que foram reestruturados na recuperação judicial, né? Então, sobraram ainda em torno de 1.000 processos judiciais, algo em torno de 80, 90 milhões de reais a valor de face de processos, né, digamos assim, e eles devem ser reestruturados ao longo do tempo. Então, a gente tem hoje já uma cláusula mandato dentro da recuperação judicial que permite a gente fazer a conversão dos créditos que já têm algum grau de julgamento, né, a primeira ou segunda instância, ou mesmo execução, já julgados, né? Então, a gente tem um crédito líquido para ser julgado, que é algo em torno de 60% desses passivos. Obviamente, tem toda uma burocracia para obedecer, para a gente converter. Então, desses 60%, a gente acredita que a conversão deve ser nos próximos 2 anos, digamos assim. A gente está correndo com uma agora que deve ser grande, a gente acredita que vai ser grande, e provavelmente vai ter uma em seguida, no ano que vem, que deve ser grande. E aí a gente vai ter 40% desse processo, basicamente, que tem que aguardar pelo menos o julgamento de primeira instância para a gente ter liquidez, saber quanto que é o valor líquido desse processo para poder converter. Então, a gente acredita que nos próximos 2 anos a gente deve liquidar boa parte desse passivo judicial, mas ele é um passivo controlado, né? Digamos assim, está dentro do ambiente de recuperação judicial, tem um plano claro, está no quadro de credores.
Então, é um passivo que está muito bem controlado e a nossa meta aqui é reduzir o quanto antes esse passivo, até para gerar menos custo de carrego sobre a gestão com eles. A gente já fez a redução de mais de 2.000 processos dentro da recuperação judicial, então a gente acredita que isso daí agora é uma questão de acelerar e tempo para a gente liquidar tudo. Tá? Aqui estão perguntando sobre o repasse do Nova Fama no primeiro trimestre, né? De fato, a gente teve um pequeno atraso no habite da primeira fase do Nova Fama, mas a gente já retomou e a liquidação desse ativo vem vindo rápido. Então, na verdade, liquidação nada mais é do que o quê? O repasse, o financiamento bancário dos adquirentes que já fizeram aquisição desse estoque, né, dos estoques lá no passado, e esse repasse está indo majoritariamente para a quitação da dívida. Então, na prática, não existe cash burn, nem geração de caixa nesse primeiro momento, porque é um repasse que entra, mas sai para a liquidação da dívida, e no final dessa curva de amortização, a gente deve ter, sim, os retornos do projeto. A gente acredita, a nossa perspectiva, que já próximo do final do ano é quando começa a voltar caixa líquido nesse projeto. Quer dizer, a liquidação da dívida deve ser antes do final do ano, e aí sim a gente começa a receber líquido esse dinheiro, gerando cash flow para a companhia. Tá? Tem uma pergunta aqui sobre a queda da receita bruta, né? Então, da companhia. De fato, a gente teve uma queda da receita bruta. A gente tinha 2 projetos focando até o último ano. Tinha bastante estoque, né? Então, que nem a gente falou, a nossa boa performance acabou fazendo com que nosso estoque fosse reduzido de forma bem rápida, né? Digamos assim. E, na prática, o que aconteceu é que os projetos que a gente está lançando e adquirindo novos, eles ainda não começaram a pocar, né? O que significa isso? Mesmo tendo lançado o Station, demoram 6 meses para a gente ter uma cláusula resolutiva padrão de uma incorporação, que você demora 6 meses para iniciar a apropriação dessa receita. E o Domo, ele vai ficar o lançamento provavelmente agora para o terceiro, quarto, com o início do quarto trimestre, então ele também ainda não reflete no nosso balanço essa receita contábil, né? Tanto na parte de apropriação da venda com aquele POC, como também o andamento da obra com o andamento do POC, né? Então, a gente deve ver uma melhora de receita mais próxima do final do ano, que é quando começa a girar no nosso balanço, digamos assim, a apropriação dessa receita dessas novas vendas, tá? Tem uma pergunta aqui sobre se a gente está buscando, né, a otimização de G&A, por aí vai. Acho que essa é uma pergunta que, na verdade, a gente sempre busca, né, tipo, a otimização do G&A, né? Na prática, a própria redução dos passivos jurídicos, ele acaba refletindo naturalmente numa redução do G&A, com os custos de carrego de advogados, etc. E também fizemos ajustes de estruturas, digamos assim, que deve ter um reflexo no G&A ao longo do ano, uma diminuição de G&A. A gente está, obviamente, numa estrutura que vem ficando mais enxuta, buscando otimizar os processos para adequar ao nosso tamanho de companhia, né? Então, essa é uma preocupação sempre nossa, e a gente vem trabalhando sempre com o gerenciamento desses custos de G&A da companhia. Tem aqui uma questão sobre previsão de novos projetos. A gente tem hoje um pipeline extenso na companhia de avaliação, né? Então, a gente avalia bastante projetos aqui. Existe hoje um budget que está sendo avaliado para a compra de novos ativos, sim. A gente ainda não solta guidance, né? Até porque teve uma questão toda de planejamento de companhia e etc. A gente não tem esse guidance, mas a gente está, sim, prevendo adquirir projetos nos próximos tempos. Muito um modelo Solve, né? Então, a gente busca rentabilidade, assim como a gente viu na apresentação, busca rentabilidades maiores do que nossos peers, né? Tipo, se a gente comparar a Solve, a incorporação tradicional, né? Não sei se é 100% comparável, mas hoje os peers são esses. A gente tem, sim, buscado retornos maiores que nossos peers com fluxos menores, quer dizer, fluxos com menos riscos. E é nisso que a gente vem focando
para adquirir novos projetos nos próximos anos, tá? Existe aqui uma pergunta se a gente pensa em fechar capital. Hoje não é desejo, e não, eu diria que nem é possível fechar o capital, né? A gente tem que finalizar o cumprimento do plano de recuperação judicial, por mais que a recuperação judicial tenha finalizado, a gente tem que finalizar o cumprimento desse plano, que é a conversão desses débitos, né, em ações da companhia, conforme o plano, a R$ 198 hoje, né, pós-grupamento. Então, a gente não tem nenhum desejo hoje de fechar capital e nenhum direcionamento sobre isso. Não faz sentido atualmente pensar sobre isso, tá? Existe uma questão sobre a atual divisão dos acionistas, né? Então, hoje a gente tem o BPS com aproximadamente 13%, a Jive com aproximadamente 10%, e temos um novo acionista, que é a Fênix, com Zenit com 5%. Então, hoje, não, esses são os acionistas atuais, mas a gente tem hoje aproximadamente 70% de free float. Então, é uma empresa com bastante pulverização também dentro da Bolsa, né? Tem aqui, acho que uma última pergunta, se a gente pretende fazer algum ajuste de custos. Eu acho que nem a gente falou, né? A gente está sempre preocupado com o G&A da companhia, então sempre ajustando ao melhor momento da companhia, ao melhor momento de mercado, ao momento que a gente deve investir. Nosso G&A acaba subindo dependendo de número de aquisição de projetos, né? Então, isso potencialmente, caso a gente venha crescer mais, a gente provavelmente pode ter um incremento de G&A, mas hoje em dia a nossa atuada é regular o G&A pelos projetos que a gente tem hoje, né? Sobre outros custos, hoje não tem nada de diferente, né? Acho que o balanço está refletindo os nossos custos, né? Tem ainda, né, as questões de on-balance, off-balance da parte do contencioso, mas é uma questão de provisionamento do julgamento das ações. E os custos de obra hoje estão bem regulados, ainda mais com a inflação controlada, a gente vê pouco risco de manutenção desses custos, né, digamos assim. Então, a gente está bem confortável hoje com os custos da companhia. Bom, pessoal, acho que todas as perguntas foram respondidas, né? Caso não tenha sido respondida alguma pergunta, fiquem à vontade para entrar em contato com a RI. A gente está sempre a postos aqui para responder as perguntas de vocês. Também, se quiserem vir à companhia, fiquem à vontade. Agradeço a todos novamente pela presença aqui no call de resultado e vamos para frente. Obrigado a todos. A videoconferência da Viver Incorporadora e Construtora está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.